Oi, gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Mari e esse é o Delírio Mermário, meu canal sobre moda. Olha, eu nunca pensei que eu ia falar sobre política, um pouco de política, né, querendo ou não, aqui no meu canal. Mas como esse assunto me atinge diretamente e ele tem tudo a ver sobre moda, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um assunto que tá tirando o sono de algumas pessoas. Não tá tirando meu sono, mas eu tô bem atenta sobre as coisas que estão acontecendo, que nada mais é do que essas taxas, né? Essa taxação aí que tá rolando, que vai rolar aqui nos Estados Unidos e que vocês aí no Brasil já tiveram já um gostinho aí, né, no ano passado aí na taxação das blusinhas. Então, hoje eu vou trazer um pouco para vocês as coisas que eu já observei, que eu tô observando dessa movimentação aqui e tentar desvendar um pouco quais são as minhas opiniões, o que que eu acho que vai acontecer no futuro e como essa taxação que tá rolando aqui nos Estados Unidos pode afetar vocês aí que estão no Brasil, tá bom? Então vamos pro vídeo. Bom, pessoal, não sei quanto que vocês estão por dentro aí dessa parte de política. Eu, querendo ou não, acabo pegando algumas notícias, algumas informações. E como eu sou uma pessoa que consumo muito itens da China, que eu acabo importando bastante coisa, esse é um assunto que me interessa bastante e que me preocupa um pouco também. Imagino para vocês que também me seguem aqui no canal. Então, eu tô aqui até com uma cola aqui para tentar contar um pouco, situar um pouco as coisas que estão acontecendo aqui e dar um pouco minha opinião. Mas basicamente, no dia 2, acho que é sexta-feira, deixa eu pegar a informação correta. Isso. No dia 2 de maio vai entrar em vigor a taxa sobre os de minimis, que eles chamam, né? Que é basicamente, antes era uma tarifa, não tinha tarifa para entrar compras aqui nos Estados Unidos, e permitia a entrada sem taxa nenhuma de valores inferiores a US$ 800. Então tudo que era menor de US$ 800 entrava direto aqui nos Estados Unidos sem pagar nenhum tipo de taxa. E diante dessas políticas do Trump tarifárias, vai aumentar, vai ter sim tarifas em cima de qualquer produto que seja comprado da China. Ela vai ser duas etapas. Uma vai começar aqui em maio e a outra, se eu não me engano, vai ser em julho. E assim, o que que eu tenho reparado que tá acontecendo, né? Para compensar essas tarifas adicionais que podem chegar até 120% de uma compra, a Shein, a Temu e a AliExpress eles estão tomando algumas medidas. A primeira estratégia é o aumento de preços. A Shein, por exemplo, ela reajustou o preço de algumas peças, alguns itens que são vendidos no site. Então, os itens de beleza e saúde aumentaram cerca de 51%. Já os itens de casa aumentaram cerca de 30% e as roupas femininas aumentaram cerca de 8%. Eu percebi isso porque eu tinha alguns itens já no meu carrinho e eu percebi que teve esse aumento, sim, dos itens. E eu achei um pouco estranho, mas aí quando eu olhava ali no carrinho, tem uma tag que eles estão colocando, tipo assim, a gente já ajustou o preço das coisas, vocês não vão precisar pagar nada extra de tarifas. Então, a Shein tá adotando esse método de já imputar o preço da taxa dentro do item que você vai comprar. Então, alguns itens podem ser que ainda valham a pena, mas eu vou deixar para dar minha opinião mais pro final. Mas para vocês terem uma ideia, essa é a estratégia que a Shein está adotando. Já colocar o aumento da taxação nas próprias peças para não ter que pagar nada no momento que ela for chegar aqui nos Estados Unidos. A Temu, ela também aumentou os preços, mas ela não divulgou muito sobre essa informação. Eu também tenho conta lá e eu consegui observar que agora no site, na página principal, no app, eles estão mostrando muito os itens que eles chamam de locais, né? Local warehouse, que é basicamente o que estão estocado aqui nos Estados Unidos. Então, eles não estão incentivando mais tanto comprar coisas da China, porque eles já sabem que vão ser taxados. Aparentemente, eles ajustaram o preço, mas hoje o site, tipo, antes aparecia muita coisa geral e agora o que aparece de destaque são esses itens que estão aqui dentro do próprio país. Já o AliExpress, ele tá adotando uma outra forma, uma outra medida. Eu também tinha alguns itens de carrinhos e lá, coisas que eu tava pesquisando. E o que eu percebi foi, muitos
dos vendedores pararam de deixar o anúncio disponível para os Estados Unidos. Então, coisas que eu tinha simplesmente desapareceram no meu carrinho, falando, tipo, acabou o estoque, aparece como indisponível, mas dá a entender como se já tivesse esgotado, sabe? Quando já tivesse vendido tudo. Então é engraçado porque assim, nossa, como que eu tinha, sei lá, 15 itens no carrinho que do nada esgotaram. Então, claramente, foi uma debandada aí da galera chinesa para não vender para cá. E os poucos itens que continuaram, poucos não, né? Porque o meu carrinho, gente, meu carrinho é uma coisa louca. Tipo, tem muitos itens. Tem, tipo, acho que do AliExpress tá com coisa de 100 itens. Temu também, tá? Tipo, é muita coisa. Eu vou colocando lá, vou vendo os preços. Algumas coisas eu vejo que não tem mais nada a ver, tiro. Mas eu vou deixando um monte de coisa no carrinho. E da Temu, alguns do AliExpress, os itens que ainda estavam disponíveis da China para vir para cá, eles estão botando uma informação de estimativa de taxa. Então, tem o valor da peça, do item, que eu senti que eles aumentaram sim o valor de alguns itens, e eles estão colocando o valor da taxa. Então, eu acho que a AliExpress ele deixa bem aberto isso é achismo, tá? Ele deixa bem aberto pros clientes, pros vendedores lá fazerem o que eles bem entendem. Então, basicamente, teve gente que não quis se comprometer e não quis mais vender pra cá, e teve gente que manteve essa venda. Então, isso tudo, gente, tipo, esses aumentos de preço, eu reparei muito no dia 25, que foi na sexta-feira. O que eu acho que aconteceu? Eles já estavam avaliando mais ou menos o tempo, né, de entrega. Que as coisas demoram, assim, numa média, umas 2 semanas pra chegarem aqui. Então, se for muito rápido, chega em uma semana. Mas tipo, tem que ser muito rápido, assim mesmo. Talvez uma tarifa expressa, que você paga uma entrega expressa, alguma coisa assim. E uma semana antes eles já estavam mexendo nesses valores. Outra estratégia que eu tô observando, que eles estão pensando, né, em atingir, é realocação desse local de entrega. Então, a Shein, por exemplo, aqui tá falando que ela tá incentivando os fornecedores a transferirem a produção que tá na China para outros países do Sudeste Asiático, como o Vietnã. Que, se vocês forem olhar algumas peças de vocês, provavelmente vai ter etiqueta de Vietnã, Indonésia. Então, esses países eles não estão sendo taxados nos Estados Unidos, então talvez valha a pena realmente realocar para outros locais que não tem essa taxação para manter o valor da peça. Ambas as empresas estão investindo em centros de distribuição aqui nos Estados Unidos. Como eu falei, tem algumas empresas que têm realmente estoque aqui, tem locais de estoque, né, que eles chamam de warehouses, para ter itens aqui, para você não precisar passar pela imigração e ter essa taxação, para reduzir esses custos de envio e evitar essas novas tarifas. A Temu está abrindo também novos armazéns para que os vendedores consigam vender dentro do próprio país. E a Shein também está desenvolvendo cadeias de abastecimentos locais. Eu acho que essa é uma boa estratégia de manter os itens aqui, mas o catálogo delas é um catálogo imenso, então assim, fica difícil de você conseguir prever o que vai ser vendido ou não. Então é um risco muito grande para essas empresas de ter itens aqui dentro. Tem que ser coisas que realmente vendem muito. Eles vão ter que, tipo, fazer um estudo, alguma coisa assim, para entender quais itens que para eles vai valer a pena manter aqui dentro, né? Porque, por exemplo, ontem eu tava olhando na Shein, eu tava olhando umas calças e tal, porque eu ainda entro no site porque eu tô muito curiosa para saber qual vão ser os próximos passos, né? E como que eles estão, qual que tá sendo o comportamento dessas empresas, porque eles lucram muito, gente. Tipo, os Estados Unidos é um dos maiores mercados que essas empresas têm. E o que eu reparei foi que tinha itens que tinham um estoque aqui dentro e tinha itens que não tinha. Então, por exemplo, era uma calça verde, calça de diversos tamanhos. Então, o tamanho L, large, tinha estoque aqui. Mas o XL, o S, o M não tinha. Então, aí fica aquele sentimento assim, se eu comprar o L, ele vai ter aqui, mas será que ele vai caber em mim? Então, é um pouco difícil, né, de conseguir. O ideal seria, tipo, já que a gente tá, já que tem um item que tá como estoque aqui, vamos tentar colocar todos os itens, todos os tamanhos desse mesmo item? Por que só tem um? Será que foi alguém que devolveu? Ou será que aquele item daquele tamanho vende muito aqui? Enfim, um pouco mistério. E falando um pouco sobre o impacto das vendas, né? Tipo,
como que isso tudo tá impactando. Eu já imaginava que as pessoas iriam parar de comprar, porque, né, ninguém quer pagar 120 ou mais ainda de tarifa. Após o anúncio das novas tarifas, as vendas da Shein caíram entre 16% e 40%. Isso é bastante coisa, gente, bastante coisa. E da Temu até 32% nos dias subsequentes. Então, tipo, a partir do momento que falaram, vai ter tarifa, já diminuiu, e então eu acredito que agora deve ter diminuído até mais por conta, já porque as pessoas sabem que não vai chegar a tempo. Vamos tentar falar um pouco sobre impacto, como as pessoas estão vendo isso aqui dentro, e eu queria comentar também um pouco sobre o Brasil, e eu também quero muita opinião de vocês, porque quando as taxas começaram a ser implementadas no Brasil, eu já estava aqui, então eu tô tendo essa experiência de taxação agora, vocês já estão vivendo ela já há algum tempo, então eu queria que a gente trocasse também um pouco sobre nossas percepções, tá? Então vamos lá, sobre aqui, o que eu acho que tá acontecendo? Eu entrei no Reddit, que é um canal, que é uma rede social, um fórum super famoso aqui, pra dar uma olhada no que as pessoas estavam falando. E assim, gente, o fórum da Shein no Reddit tá o tempo todo só se fala isso. Só se fala sobre tarifas, o que as pessoas acham que vai acontecer, se vale a pena. Teve gente basicamente falando sobre diversos assuntos, diversas opiniões. Então, o que eu queria falar as pessoas estão realmente muito preocupadas com isso, preocupadas em não terem dinheiro para comprar roupa aqui. Roupa aqui é mais barato do que no Brasil, porém, tem muita gente que não tem condição de comprar. O que eu vi foi uma faixa, uma faixa específica, né, de pessoas, que são as pessoas que têm tamanhos mais plus size, porque roupa aqui roupa plus size em geral é mais caro, e a Shein consegue tornar esse preço mais competitivo, e pessoas que precisam usar roupas mais formais e tem que estar sempre com guarda-roupa lindo porque trabalha em algum local mais formal e que tem que ter uma variedade de roupa, tá preocupado, tipo assim, eu vou ter que ir em lojas de segunda mão, né, tipo de brechós. Hoje eu fui no brechó, que é o vídeo que vai sair na semana que vem, e já dando um spoiler pra vocês, eu vi uma rotatividade maior do que a da última vez que eu fui. Eu fui numa terça-feira à tarde, então não deveria ser um dia super cheio. Eu acredito que final de semana deveria ser um momento mais cheio. Tava uma rotatividade grande de entrada de produtos, e tinha algumas pessoas, assim, tipo, tinha mais gente do que a primeira vez que eu fui. Não tava lotado, mas eu consegui ver umas pessoas jovens, tal, olhando alguns itens que estavam lá. O que eu acho que vai acabar acontecendo? Como eu comentei, esse lance do Reddit realmente a galera tá preocupada. Eu acho que vai ter uma diminuição grande em relação a compras na Shein. Eu vi umas pessoas se arriscando a comprar coisas, falar, eu comprei, vamos ver se eu vou ter que pagar ou não. E eu tô de olho também pra ver o que essa galera vai dizer. Eu tô num momento, gente, a minha opinião é esperar, porque eu tô bem dividida. Eu fico entre pensar que essa situação talvez não fique dessa forma, diminua um pouco as taxas. Eu acho um pouco irreal, pensando hoje que vai ficar zero, tá? Vai ficar totalmente isento. Até porque no Brasil teve o aumento e o Trump tá muito num caminho de pensar estrategicamente, fortalecer o país e, tipo, tirar um pouco da influência de outros países. Então, eu acho um pouco difícil chegar a zero, mas talvez as taxas sejam um pouco menores. Mas eu acho que vai desaquecer bastante as compras internacionais. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que resolvi comprar tudo que eu achava que eu precisava antes das taxas aumentarem, e parando pra pensar assim, não tem muito isso, né? Sempre daqui a pouco uma coisa ou outra você tá precisando, você fica, já não vou conseguir mais comprar. Mas eu acredito que vai desaquecer bastante as compras internacionais, as pessoas vão realmente parar de comprar. Vai ter muito uma procura de itens internos, então tudo que já entrou na Shein, que tá aqui, itens usados. A parte boa daqui é porque tem muita coisa legal em brechó. No meu vídeo da Goodwill, do próximo vídeo da Goodwill, eu mostro pra vocês alguns itens que eu encontrei lá. Então tem coisa muito boa aqui, mas vai depender muito das pessoas de estarem dispostas a consumir os itens que já estão aqui dentro, né?
e como que isso pode afetar o Brasil, né? O Brasil, no ano passado, já teve as taxas das blusinhas, que teve esse aumento aí, esse imposto aí pra vocês no ano passado. E eu vi que vocês foram muito atrás sobre compras nacionais. Algumas pessoas já me perguntaram: ah, você já comprou os itens de entrega nacional? E eu falei: nunca comprei, gente, porque eu não tô no Brasil, eu nunca testei isso. Mas eu vejo que muitos de vocês já compraram, já consumiram. Aparentemente funciona pra vocês. Tem a Shopee também, que tem bastante venda nacional. E eu vejo as pessoas comentando bastante sobre. Então eu acredito que vai acabar acontecendo um pouco aqui com a gente também. Mas como que eu acho que essa taxação vai impactar um pouco o Brasil e outros países? Eu acho que com esse aumento das taxas e esse desaquecimento que eu acredito que vai acontecer nesses sites, pode ser que Shein, Temu, AliExpress e afins repassem esse valor para todo mundo. Então, da mesma forma que a Shein já aumentou os preços das roupas delas e tal, dos itens delas do site, eu acho que eles podem sim repassar esses valores para o Brasil e para outros lugares. Terem um reflexo também aí sobre um aumento de preços. Mas eu acho que algumas coisas ainda vai valer a pena comprar, tá? A gente precisa muito perceber das taxas, se vale a pena entender mais ou menos qual o valor que vai ser taxado. Mas eu acho que talvez alguns itens ainda vale a pena exportar. Mas no meu caso, eu acredito que as pessoas mais conservadoras daqui vão dar uma segurada para ver como que vão ser esses próximos passos. Eu posso fazer um outro vídeo no final ali de maio, começo de junho, para falar como que foi esse mês, como que as pessoas se comportaram, como que a gente pode evitar de ter que pagar essas taxas e ter que lidar com isso. É ficar atento aos preços. Como eu comentei, eu tinha item já no meu carrinho. Tenho itens na própria Shein, tem uma funcionalidade que eles chamam em inglês price cut, mas deve ser redução de preço, em português, alguma coisa assim. Tudo que você coloca na sua lista de desejo, no seu wishlist, você consegue ver quando o preço diminui. Ficar de olho em alguns itens que vocês tenham muita vontade de comprar, para ver se eles realmente estão aumentando o valor e você acaba sendo prejudicado e comprando um valor muito maior do que você gostaria. 2 é o que eu comentei, considerar itens nacionais. Talvez, se você queira comprar uma meia, seja melhor você comprar uma meia na loja aí, no mercadinho, na loja do seu bairro. Então, considere olhar na sua loja ali, próxima da sua casa, que talvez valha mais a pena do que ter que pagar uma taxa um pouco indesejada aí no final das contas. O terceiro item, planejar suas compras. Então, assim, a gente tem... Essas lojas fizeram que a gente tivesse um comportamento um pouco impulsivo, né? Tipo, quando a gente vê uma coisa muito barata, muito legal, já querer comprar e é muito fácil, chegava em casa e tal. Eu acho que faz sentido a gente voltar um pouco para um comportamento mais conservador. Estamos num momento conservador, então tentar pensar mais, eu preciso disso? Se eu realmente preciso, tá, então vamos tentar planejar essa compra, vamos tentar ver com calma, vamos tentar ver se realmente esse valor vai valer a pena, mesmo se tiver alguma taxaçãozinha em cima. Então, tentar se organizar um pouco melhor do que tentar já sair comprando qualquer coisa, porque achou muito legal. Tenta dar uma segurada aí na mão antes de apertar o botão de comprar. E 5, se você tá vendo esse vídeo, você já tá querendo saber, querendo se informar, mas é importante você ficar se informando sobre os impostos, né? Sobre essas taxas. É importante estar por dentro do que está acontecendo, saber se as taxas vão diminuir, se as taxas vão aumentar, quando isso vai acontecer, ver nos fóruns que nem eu fiz, né? Eu li no Reddit, mas ver em Twitter, não sei onde vocês olham as informações, enfim, grupo de WhatsApp, não sei onde é, mas tentar ficar por dentro das coisas que estão acontecendo, conversar com seus amigos, tentem ficar por dentro das coisas que estão acontecendo, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, gente. Então, é importante estar por dentro dessas atualizações. Então, eu queria muito ter uma troca com vocês. Eu sei que um vídeo é um pouco difícil da gente conversar, porque só eu tô falando. Mas queria incentivar vocês a colocarem nos comentários como foi pra vocês quando teve a taxação. Se vocês ainda compram itens da Shein, da Temu, da AliExpress, enfim, dessas lojas. Se ainda vale a pena, se vocês fazem compras nacionais,
eu vou precisar estar por dentro disso agora, então eu adoraria ter essa troca com vocês. Então é isso esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, vamos continuar conversando, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!